Livro de Juízes, capítulo 2, nós vamos ler do verso 6, Juízes 2, do verso 6 ao 23. Diz assim a palavra de Deus: Depois que Josué despediu o povo, os israelitas saíram para ocupar a terra, cada um para a sua herança. O povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele, e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Então Josué, filho de Num, servo do Senhor, morreu com a idade de 110 anos. E o sepultaram no território da sua herança, em Timate-Heres, na região montanhosa de Efraim, ao norte do Monte Gaás. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Então os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor e cultuaram os Balaíns. Abandonaram o Senhor Deus de seus pais, que os havia tirado da terra do Egito. Seguiram os deuses dos povos ao redor e os adoraram. Assim provocaram a ira do Senhor, abandonando e cultuando a Baal e a Astarote. Por isso, a ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele os entregou nas mãos de saqueadores que os roubaram. Ele os entregou nas mãos dos inimigos ao redor, aos quais não puderam mais resistir. Por onde quer que saíssem, a mão do Senhor era contra eles para derrotá-los, conforme o Senhor havia advertido e jurado. Eles estavam em grande aflição. Mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Entretanto, não deram ouvidos nem aos juízes, pois se prostituíram com outros deuses e os adoraram. Logo se desviaram do caminho em que seus pais haviam andado em obediência aos mandamentos do Senhor. Não seguiram o exemplo deles. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos durante toda a vida daquele juiz. O Senhor tinha compaixão deles, em razão do seu gemido por causa dos que os oprimiam e afligiam. Mas depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que os seus pais, seguindo outros deuses, cultuando-os e adorando-os. Não abandonavam suas práticas, nem sua obstinação. A ira do Senhor se acendeu contra Israel, e ele disse: visto que esta nação desfez a aliança que fiz com seus pais e não deu ouvidos à minha voz, não expulsarei mais de diante dela nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Farei isso para pôr Israel à prova, para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele, como seus pais o fizeram. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra, e não as expulsou logo, nem as entregou nas mãos de Josué. Capítulo 3, do verso 1 ao 7. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra, para pôr à prova todos de Israel que haviam participado de nenhuma das guerras de Canaã. Ele fez isso para que as gerações dos israelitas, que não haviam participado das guerras anteriores, pudessem ser treinadas para o combate. 5 líderes dos filisteus, todos os cananeus, os sidônios, os heveus, que habitavam no monte Líbano, desde o monte Baal-Hermon até Lebo-Ramate. Estas nações ficaram para que os israelitas fossem postos à prova por meio delas, e assim demonstrassem que obedeceriam aos mandamentos que o Senhor dera aos seus pais por intermédio de Moisés. Os israelitas viviam entre os cananeus, os heteus, os amorreus, os perizeus, os heveus e os jebuseus. Tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles e cultuavam os seus deuses. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor, seu Deus, e cultuando os Balaíns e a Aserá, ou Acera. Nós podemos perceber
que um dos motivos da nossa esperança está muito relacionada a um líder. Vocês já perceberam isso? Como a nossa esperança está muito relacionada a um líder. Por exemplo, há pouco tempo nós tivemos eleições presidenciais. E a esperança do brasileiro estava na eleição do seu candidato. Então as pessoas que saíram para votar, elas tinham a esperança de que, se o seu líder fosse eleito, este país iria melhorar. Isso acontece também em relação ao mundo dos esportes. Por exemplo, você que é torcedor aí de futebol, você fica sempre pesquisando e vendo quando um time contrata um técnico para o seu time, para o time que você torce. E dependendo do técnico que é contratado para o seu time, isso te dá esperança. Ah, esse ano vai, agora o Palmeiras vai. Não vai, né? Isso acontece em relação a uma empresa. Quando uma empresa contrata um CO, um presidente para dirigir aquela empresa, dependendo do presidente que é contratado, os funcionários ficam otimistas, eles têm esperança. Isso acontece no mundo da educação, quando um diretor é contratado para assumir uma escola, dependendo do diretor, os professores, os alunos, todos eles ficam esperançosos. Isso acontece também em relação a uma igreja. Dependendo do pastor que é convidado a pastorear uma igreja, a igreja fica esperançosa. Então hoje nós veremos que bons líderes são importantes. Mas até mesmo os bons falham e eles morrem. Nós precisamos de um líder que não erre e que não morra. Os bons líderes são importantes, mas eles falham e eles morrem. Nós precisamos de um líder que não erre e que não morra. Nós vamos ver isso em 3 partes. Em primeiro lugar, um bom líder é uma boa influência. Do versículo 6 ao 9, fala sobre a morte de Josué, um grande líder. Diz que ele despediu o povo, e no versículo 7 em especial, diz o seguinte: o povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué e dos anciãos que sobreviveram a ele e que haviam visto os grandes feitos que o Senhor havia realizado em favor de Israel. Enquanto Josué liderou o povo de Israel, isso foi bom para Israel. Isso fez com que o povo se comprometesse. Ele foi uma boa influência. Josué foi um grande líder, ele assume a liderança do povo de Israel depois da morte de Moisés. E ele serviu a Moisés. Ele foi um auxiliar para Moisés, e um bom auxiliar. Nós vamos ver que Josué era corajoso. Ele não tinha medo de enfrentar uma terra cheia de gigantes. Nós vamos ver que Josué era temente a Deus. Antes dele morrer, pouco tempo antes da sua morte, ele reuniu o povo de Israel. Isso está lá no livro de Josué, capítulo 24, verso 15. Olha o que ele disse para a nação de Israel: se porém não lhes agrada servir ao Senhor, escolha hoje a quem irão servir, se aos deuses que os seus antepassados serviram, além do Eufrates, ou aos deuses dos amorreus, em cuja terra vocês estão vivendo. Mas eu e minha família serviremos ao Senhor. Ele reúne a nação de Israel e diz: olha, vejam o que vocês vão fazer da vida de vocês. Eu e a minha casa, a minha família, nós serviremos ao Senhor. E qual foi a resposta da nação de Israel para Josué? Versículo 16. Então o povo respondeu: longe de nós abandonar ao Senhor para servir outros deuses. E foi isso que eles fizeram. Eles cultuaram ao Senhor enquanto Josué e os anciãos estavam vivos. Um bom líder é uma boa influência. Nós vemos isso em toda a Bíblia.
Provérbios, versículo 29, capítulo 29, verso 2 diz: quando os justos florescem, o povo se alegra. Quando os ímpios governam, o povo geme. Esta é uma verdade. Um bom líder, ele é uma boa influência, ele é uma bênção. A gente vai ver isso no meio empresarial, nós vamos ver isso no meio político. Quando um líder político ele é sério, ele se torna uma bênção. Quando ele é corrupto, ele afeta todas as pessoas que estão à sua volta. Nós vamos ver isso no ambiente familiar. Quando os pais são sérios e comprometidos, eles abençoam os seus filhos, a sua família. Você já deve ter ouvido alguém dizer assim: enquanto ele estava vivo, a família ia bem. Vocês já ouviram isso? Enquanto o vô estava vivo, a família, olha, depois que o vô morreu, a família desandou. Vocês já ouviram isso? Depois que o pai morreu, a família desandou. E isso é uma verdade. Bons líderes, eles são bênçãos. Nós vamos ver isso na igreja. Pastores que são comprometidos com Deus, eles abençoam a igreja. Crentes que são comprometidos com Deus, eles contagiam os outros crentes. No período em que Josué esteve sob a liderança do povo de Israel, o povo cultuou o Senhor durante toda a vida de Josué. E você? Você que está aqui nesta noite, você tem sido uma boa influência no seu trabalho. As pessoas, elas trabalham mais por sua causa, por verem que você é uma pessoa séria e comprometida no seu trabalho. Você contagia as pessoas no seu trabalho. As pessoas estão estudando mais na sua classe, na escola onde você estuda, por causa da sua influência. Você contagia os outros alunos. Seus filhos, você que é pai, seus filhos amam mais a Deus por tua causa. Seus irmãos da igreja servem mais a Deus por tua causa. As pessoas à sua volta, elas são mais generosas por olharem o teu exemplo. As pessoas estão orando mais porque estão sendo contagiadas por você. As pessoas estão lendo mais a Bíblia por causa da sua influência. A Bíblia diz que nós devemos ser sal e luz. Nós devemos ser sal que dá sabor. Nós devemos ser luz que ilumina. Nós somos chamados para influenciar. E um bom líder é uma boa influência. Esse é o nosso primeiro ponto. Em segundo lugar, um bom líder não é garantia de um bom resultado. Não garante. Olha o versículo 10. Depois que toda aquela geração foi reunida aos seus pais, surgiu outra geração que não conhecia o Senhor, nem o que ele havia feito por Israel. Nós vamos ver do verso 10 até o 13 ali, que os israelitas, depois da morte de Josué, eles abandonaram o Senhor. Eles abandonaram o Senhor, eles cultuaram outros deuses, eles cultuaram a Baal e a Astarote. Baal, um deus do sexo masculino, e Astarote, uma deusa. E eles cultuaram a estes deuses. Do verso 14 ao 15, vai dizer que Deus ficou irado por causa disso. A ira do Senhor se acendeu contra Israel. No verso 15 vai dizer que agora a mão do Senhor era contra aquele povo. Antes, você vai ver Deus dizendo: a minha mão é a favor, a minha mão está com vocês. Eu estou apoiando vocês, eu estou ajudando vocês. Depois que este povo abandonou o Senhor, a Bíblia vai dizer que agora a mão do Senhor é contra eles. Do verso 16 ao 19, Deus usa novamente bons líderes, juízes. O que eram os juízes? A gente tem uma ideia de juiz, o magistrado lá, o homem vestido de preto no tribunal. Mas juiz aqui na Bíblia, ele tinha 3 funções. Ele era um líder e ele ensinava a nação de Israel a palavra de Deus. Ele julgava algumas questões que surgiam ali.
mas ele também era um guerreiro, um estrategista militar. Então essa era a função do juiz naquela época. E Deus levantou outros juízes após a morte de Josué. Mas o verso 17 vai dizer que eles se prostituíram com outros deuses. Quando você abandona a fé, a Bíblia chama isso de prostituição, de traição. O verso 18 vai dizer: quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos inimigos. Mas o verso 19 vai dizer: mas depois da morte do juiz, voltavam atrás e se tornavam piores do que os seus pais, piores do que os seus antepassados, seguindo a outros deuses. Eles eram obstinados. Um bom líder não é uma garantia de um bom resultado. Depois da morte de Josué, uma nova geração surgiu, uma geração que não conhecia o Senhor. O que isso quer dizer? Será que eles não conheciam as histórias do povo de Israel, do livramento lá do Egito, da cidade de Jericó? Não é isso que a Bíblia quer dizer com a palavra conhecer. Não era um conhecimento histórico, era um conhecimento de intimidade. Eles conheciam as histórias dos seus antepassados, de Abraão, de Moisés, do livramento do Egito. Eles conheciam as histórias, mas eles não tinham intimidade com Deus. E por causa disso eles se desviaram. O que fez essa geração, a geração posterior a de Josué, abandonar a fé em Deus? Existe uma tese de que a culpa para esta geração ter abandonado ao Senhor, a culpa é da geração passada, a geração de Josué. A geração de Josué foi culpada de não ensinar a geração futura. Essa é uma tese. E a gente vai ver que existe verdade nisso. Nós vamos ver que empresas familiares, por exemplo, elas não passam da terceira geração. Muitas empresas nos nossos dias, há uma estatística de que 95% das empresas familiares são extintas no processo de sucessão, da segunda para a terceira geração. E essa ideia, essa tese de que a culpa é da geração anterior, ela não está de toda errada. O Brasil, por exemplo, vive uma crise moral e nós somos conhecidos por causa do jeitinho brasileiro. Você sabe quando surgiu essa ideia do jeitinho brasileiro? Diz que essa prática aconteceu em 1946, quando um cidadão estrangeiro, ele solicitou um visto do consulado brasileiro. E na época o indivíduo teve o seu pedido registrado sobre a profissão de agrônomo, quando na verdade ele era médico, como uma forma de ter o seu processo facilitado. Veja que nosso país hoje vive uma corrupção, mas isso não é de agora, começou com as gerações passadas. Isso vem vindo lá de trás. As pessoas são ensinadas a dar um jeitinho brasileiro na política, nas empresas, na vida do trabalhador. O trabalhador hoje quer faltar, ele vai ao médico, já vai a um médico que ele conhece, que vai arrumar um atestado para ele. Ou então, tem alguns que vão doar sangue. Porque o dia que você doa sangue, você pode faltar. Mas não é que o cara está com vontade de doar sangue, ele está com vontade de faltar. A gente vai ver isso no trânsito, né? A gorjeta lá pro policial, quando ele vai multar a pessoa. Ou então quando a pessoa recebe uma multa, o que ela faz? Eu vou perder meus pontos na carteira? Então ele chega para a esposa e diz: assina aqui para mim. Isso é o jeitinho brasileiro. Isso é pecado. A corrupção é muito grande no Brasil e em parte por conta da mensagem que vem sendo transmitida ao longo dos anos. Qual é a mensagem? O crime compensa. Você pode roubar e fica lá 1 ano no máximo preso, alguns meses. Depois você sai e tem uma conta bancária recheada lá na Suíça. Essa é a mensagem que vem sendo ensinada ao longo das gerações. Graças a Deus, nós acreditamos que isso está mudando.
mas ainda é um processo. Nós vamos ver isso na família. Por que muitos filhos de crentes se desviam na juventude? Pode ser por falha dos pais. Provérbios 22, versículo 6 diz: ensina a criança no caminho que deve andar, e mesmo quando for idoso, não se desviará dele. É dever dos pais preparar os seus filhos para o futuro. Deuteronômio capítulo 6, versos 7 a 9 diz: ensine com persistência seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado em casa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarre-as como um sinal nos braços, prenda-as na testa, escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Moisés está orientando o povo de Israel, dizendo: ensine os seus filhos, usem todos os recursos. Se fosse hoje, ele ia dizer: olha, use a tecnologia. Naquela época, escreva nos batentes, escreva em todos os lugares, fale com seu filho sobre a palavra de Deus em todos os momentos. Do momento em que ele acorda ao momento que ele vai dormir. Os pais devem ensinar seus filhos a orar, a ler, a contribuir, a cultuar, a temer a Deus, a confiar em Deus, diante do sofrimento. Os seus filhos estão observando como vocês enfrentam o sofrimento. De que maneira vocês lidam com as crises. Os pais devem preparar seus filhos para serem maridos e esposas, ensinando os seus filhos a trabalhar, a serem cidadãos. Fizeram uma pesquisa nos Estados Unidos. Em 1968, 94% dos americanos, 94%, afirmavam que batiam nos filhos. Não, o filho aprontou, nós dá uma chinelada, espada de São Jorge. 94%. Em 1994, caiu para 68%. E agora, uma pesquisa recente, fizeram a pergunta seguinte: se o seu filho de 9 anos te xingar e dizer que te odeia, o que você vai fazer? 14% apenas disse que bateria no filho. 15% disse que tiraria o privilégio, algum privilégio. Você vai ficar sem videogame. Vai ficar sem internet. E 71% disseram que teria uma boa conversa. O filho xingou, disse que te odeia. Vamos sentar, vamos conversar. A Bíblia vai dizer que nós devemos corrigir os nossos filhos. Eu não vou entrar no mérito aqui da questão da palmada, lei da palmada, se pode bater, não pode. Leia o livro de Provérbios, depois você me fala. Tem gente que fala lá que a vara do livro de Provérbios, não é bem a vara, é simbólico. Né? A igreja, algumas igrejas vão morrer por não ensinarem a próxima geração. Ainda voltando lá na questão dos pais, nós temos que ensinar nossos filhos a trabalhar, a lutar. A nossa geração é uma das piores gerações. Os jovens começam a trabalhar cada vez mais tarde, não ajudam em casa, vai sair com a namorada, pede dinheiro para a mãe. Nós estamos vivendo uma época muito difícil. Há poucos dias eu assisti um documentário com meu filho sobre um presídio no Brasil. E o que eu observei lá? Mais de 90% dos presos são jovens de 18 a 20 anos. A maioria. Nós estamos vivendo uma época de liberdade. Liberdade sem responsabilidade. E isso acontece também no meio da igreja. Algumas igrejas vão morrer por não ensinarem a nova geração. Aí eu pergunto para você que está aqui nesta noite: você errou não sendo um exemplo para a próxima geração? Você errou não sendo um exemplo de honestidade, de compromisso, de fidelidade?
Você que é um crente com mais tempo de conversão, você tem sido um exemplo para outra geração, para a futura geração? Se você não tem sido um exemplo, ou não foi um exemplo, peça perdão nessa noite. Eu não fui um exemplo para o meu filho, eu não fui um exemplo para as pessoas à minha volta. Hoje é noite de você pedir perdão a Deus. Peça perdão. Agora, você que está aqui e tem vivido uma vida bagunçada, e talvez você esteja pensando, minha vida está assim por causa da geração passada. A culpa é dos meus pais. Não. Isso não justifica. Sabe quem foi o pai de Jonatas? Um homem crente. Jonatas foi um homem crente, temente a Deus, amigo de Davi. Quem foi o pai de Jonatas? Quem? Saul. E isso não fez com que Jonatas fosse igual ao seu pai. Quem foi pastor da igreja mais complicada da Bíblia, a igreja de Corinto? O apóstolo Paulo. Quem foi o líder, o mestre de Judas? Jesus. Não é desculpa. Tem um videozinho no YouTube, depois você procura lá, de um jovem que estava vivendo como mendigo e ele começou a estudar para um concurso no Banco do Brasil. Ele morava numa praça, dormia debaixo de um banco da praça e todos os dias ele ia até a biblioteca municipal da cidade. E este jovem passou em primeiro lugar no concurso do Banco do Brasil, morando na rua. Não é desculpa. Como eu disse no início, há uma tese aqui, de que a geração posterior de Josué, ela se desviou por causa da geração de Josué. Mas muitos estudiosos não concordam com isso. E eu também não. Porque a geração de Josué foi uma geração de homens piedosos, de pessoas crentes. Nós devemos ensinar e devemos ser exemplos para a futura geração. Mas a futura geração pode também ter um coração duro, um coração obstinado. Ainda que elas tenham exemplos, bons exemplos, elas ainda assim decidam serem obstinadas. Isso é uma verdade, está em toda a Bíblia. Quando você estuda a vida dos reis de Israel, você vai ver. O filho não fez o que o pai fez. Ou o inverso também. O filho serviu a Deus, diferente do seu pai. Ou o filho não serviu a Deus. Nós temos que ser um exemplo. Mas pode ser que as pessoas, mesmo diante de um bom exemplo, elas continuem obstinadas em seu pecado. Então, em primeiro lugar, um líder é uma boa influência. Em segundo lugar, um bom líder não é garantia de um bom resultado. Em terceiro e último lugar, ser alvo da misericórdia de Deus não é garantia de transformação. Ser alvo da misericórdia de Deus não é garantia de transformação. O povo de Israel se desviou e por 3 vezes no texto em que nós lemos diz que Deus ficou irado. Deus ficou irado com aquele povo. Mas também a gente vai ver a compaixão de Deus. Olha o verso 16. Quando o Senhor levantou juízes, mas o Senhor levantou juízes que os livraram das mãos dos saqueadores. Verso 18. Quando o Senhor levantava um juiz, ficava ao lado dele e livrava os israelitas das mãos dos seus inimigos. Durante toda a vida daquele juiz, o Senhor tinha o quê? Compaixão deles, em razão do seu gemido, por causa dos que os oprimiam e afligiam. Eles foram alvo da compaixão de Deus. Verso 21 ao 23 diz: Deus usa de misericórdia, mas Deus castiga. E você percebe aqui no castigo de Deus uma mistura de misericórdia. Olha o que ele diz: não expulsarei mais de diante dela, nenhuma das nações que Josué deixou quando morreu. Farei isso para pôr Israel à prova,
para ver se guardará o caminho do Senhor e se andará nele como seus pais o fizeram. Assim o Senhor permitiu que aquelas nações ficassem na terra e não as expulsou, logo nem as entregou nas mãos de Josué. O que esse texto está dizendo? Que Deus está castigando, mas está castigando ainda com misericórdia e com compaixão. Eu estou deixando estas nações para tratar com eles, para ver se eles mudam. Eu estou corrigindo Israel, mas com amor. Olha o verso 1 e o 2 do capítulo 3. Estas são as nações que o Senhor deixou na terra para pôr à prova todos de Israel que não haviam participado de nenhuma das guerras de Canaã. Ele fez isso para que as gerações dos israelitas que não haviam participado das guerras anteriores pudessem ser treinadas para o combate. Por que Deus deixou aquelas nações? Só para castigar o povo de Israel? Não. Também para treinar eles. Por quê? Porque eles eram mimados. Eles nasceram já em Canaã, eles não enfrentaram o deserto que os seus pais enfrentaram. Eu sempre ouvi do meu pai, cadê o meu pai? Que o primeiro emprego dele em Bauru, ele saiu a pé, com um relógio. Aí, tinha quantos anos, pai? 16 anos. E ele tinha um relógio e foi atrás do emprego. Daí ele encontrou um cara com bicicleta. E ele fez um rolo no relógio, na bicicleta. E aí ele saiu com a bicicleta. O primeiro lugar que ele parou, a empresa de ônibus. Qual que era a empresa? Princesa? Jauense. E aí ele arrumou um emprego lá e virou cobrador de ônibus. Com 16 anos. E um dia eu sentado com a minha avó, a mãe do meu pai, já falecida. Ela falou assim, falou para mim. O primeiro armário de cozinha foi seu pai que comprou para mim. Os primeiros colchões dos seus tios foi seu pai que comprou. Ele ajudou a construir essa casa. Você consegue imaginar um menino de 16 anos fazendo isso hoje? Percebem? Olha a nossa geração, gente. E se nós fosse sentar aqui, tem um irmão João, o pai da Terezinha, pagou a faculdade dos filhos vendendo pipoca, gente. Com um carrinho de pipoca. Trocou um terreno. Os homens gostavam de fazer rolo, né? Trocou um terreno num carrinho de pipoca. Você consegue imaginar um rapaz hoje de 16 anos fazendo isso? Então, nós vamos perceber que a nação de Israel, ela se tornou mimada. Ela já nasceu em Canaã. Não enfrentou o deserto. Não enfrentou as lutas e as dificuldades do deserto. Nós vamos ver que Deus teve misericórdia deles. Bom, já que eles não enfrentaram, eu vou dificultar um pouquinho, para eles aprenderem. Para que eles aprendam. Eu vou dificultar um pouco, eu vou enviar, então, um exército inimigo para treinar eles na guerra. Então, quando Deus às vezes nos leva a passar por um momento difícil, não é só castigo, mas é também compaixão. Ele está nos treinando para a gente aprender a dar valor, para a gente aprender a se dedicar. E nós vamos ver em nossa sociedade centenas, milhares de pessoas que elas são alvo de misericórdia, mas elas não são transformadas, elas não mudam, elas continuam a mesma coisa. Existem empresas que apoiam o funcionário. Se ele quiser crescer lá dentro, ele vai ter todo o apoio. Tem empresas que pagam a faculdade, pagam curso, mas aí o funcionário não quer. Ele está sendo alvo de graça, de compaixão, de misericórdia, mas ele não aproveita. Existem escolas hoje que dão bolsa de estudo, bolsas gratuitas, existem projetos do governo, mas tem pessoas que não querem estudar. Existem cursos gratuitos hoje por ONGs, que dão oportunidade para a pessoa fazer um esporte, um trabalho, uma profissão, e a pessoa não aproveita aquilo. Na igreja também, existem igrejas que ajudam seus membros.
os membros que estão em dificuldades físicas e também dificuldades espirituais. Você está numa luta com o pecado, a igreja vai te ajudar. Você está com um problema financeiro, a igreja vai te ajudar. E mesmo com toda essa misericórdia, com essa graça, a pessoa prefere ir para bagunça. Não quer viver na presença de Deus, tendo todo o apoio da igreja. Às vezes da família, a pessoa não é transformada. Igrejas que dão oportunidade das pessoas servirem a Deus, delas tocarem, pregar, ensinar, administrar. Irmãos, Cristo deu de comer para Judas. Cristo lavou os pés de Judas. Judas foi alvo da graça e da misericórdia de Deus, mas não quis, não deu valor, não foi transformado. Juízes capítulo 3, o verso 6 e o 7. O que aconteceu com este povo que Deus estava sempre abençoando, levantando juízes? Eles tomaram as filhas deles por mulheres e deram suas filhas em casamento aos filhos deles. E vocês se lembram que Moisés havia dito: não se casem com este povo, que não serve a Deus. Não deem suas filhas para essas pessoas que não servem a Deus. E eles foram lá e fizeram exatamente o contrário. E cultuavam os seus deuses. Os israelitas fizeram o que era mal aos olhos do Senhor, esquecendo-se do Senhor seu Deus e cultuando os Baalaíns e a Aserá. Eles foram alvo da misericórdia, mas não foram transformados. Muitas pessoas são alvos da misericórdia de Deus, têm a compaixão de várias pessoas em sua volta, mas elas não mudam, não são transformadas. Eu pergunto para você nesta noite: você tem sido alvo da misericórdia de Deus? Deus tem te dado saúde, emprego, família, igreja, palavra, oportunidade. A Bíblia diz o seguinte: a quem mais é dado, mais será cobrado. O livro de Juízes ele leva esse nome, pois é o período em que os homens, eles são levantados por Deus para guiarem o povo. Os juízes, eles eram dados por Deus ao povo. Eles eram dados por Deus ao povo para ensinar o povo, para julgar o povo e para liderar o povo em suas guerras. Eles eram estrategistas militares. O livro de Juízes nos ensina uma grande verdade. Quando Deus dava à nação um juiz, isso abençoava a nação. Mas os juízes, eles eram falhos também. Nós vamos ver a história de Sansão. Sansão foi um juiz, mulherengo. Só porque ele tinha um cabelão, né? Se achava. Nós vamos ver juízes falhos. E todos eles morreram. O livro de Juízes nos ensina então que nós precisamos de um líder que não peque, que não erre e que não morra. O livro de Juízes nos ensina que precisamos de um líder que não apenas nos influencie, mas também que nos transforme. Josué foi uma grande influência, mas ele não mudou o coração das pessoas. Nós precisamos de um líder que não apenas seja uma boa influência para nós, mas que mude o nosso coração. E a Bíblia vai dizer que Deus é o juiz de toda a terra. E que nós pecamos e estamos diante deste juiz. E a palavra diz que o salário do pecado é a morte. Esse juiz é um juiz justo. Mas nós vimos aqui também que Deus fica irado, mas Deus também tem compaixão. E como que Deus pode ser justo e misericordioso ao mesmo tempo? Nós estamos diante do banco dos réus. Nós estamos diante do juiz, melhor, sentado no banco dos réus. E nós pecamos e o juiz é justo. E ele está irado porque nós erramos, nós pecamos. Mas ele também tem compaixão. E como resolver essa questão de ira e compaixão, ira e misericórdia? O juiz de toda a terra, ele é justo, mas é misericordioso. Então ele entrega o seu filho
para morrer em nosso lugar. Se você é uma pessoa salva, se você está aqui nesta noite e foi salvo por Deus, sabe o que isso quer dizer? Você matou o filho do juiz. O filho do juiz morreu em seu lugar. E Cristo também é o juiz de toda a terra. Cristo deixou o seu trono. Cristo tomou o nosso lugar, assumiu o lugar de réu. Ele tomou a nossa culpa, e não somente a nossa culpa, mas o castigo pela nossa culpa. Olha o que diz 2 Coríntios 5, 21. Deus tornou pecado por nós aquele que não tinha pecado, para que nele nos tornássemos justiça de Deus. Quando nós entregamos nossas vidas a Cristo, quando nós somos salvos, nós deixamos de pecar? Não. E como que a gente lida com isso? Há uma diferença agora. O Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, Ele continua sendo o juiz de toda a terra. Mas Ele não é apenas agora o nosso juiz, Ele também é nosso Pai. Ele também é nosso Pai. E 1 João 1,9 diz, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Se você é salvo, você está diante de um juiz, diante do juiz de toda a terra, mas que também é seu Pai. E tem mais. Deus nos deu um advogado, o nosso irmão mais velho, Jesus Cristo. Ele é o grande líder que não morre, que não peca e que transforma os nossos corações. E todas as vezes que eu e você pecarmos, Cristo está ali ao lado do Pai como nosso advogado, intercedendo por nós. E Ele tem marcas em suas mãos, Ele tem marcas em seus pés. E o que são estas marcas? São o comprovante do pagamento da nossa dívida. Um líder bom é uma boa influência. Um bom líder não é garantia de um bom resultado. Ser alvo da misericórdia de Deus não é garantia de transformação. Deus tem te abençoado. Você precisa se entregar a Jesus Cristo nessa noite. Você precisa de um líder que não erre, que não morra e que te salve do pecado e da condenação. Você precisa de Jesus Cristo. Se você já se entregou a Ele, louve a Jesus. Se você ainda não se entregou, um dia você estará diante do juiz de toda a terra. Se você não tiver um bom advogado, você está perdido. Não saia daqui nesta noite sem entregar a sua vida a Cristo. Vamos orar?